Fala, Osmar, como é que vai? E aí? Tudo bem, Que né? bom te receber aqui, né? Oh, bom te conhecer pessoalmente, Pois né? é. Porque pelas mídias já se conhece Pelas faz um redes tempo, sociais, é isso aí. Há bastante tempo, troca pra lá, troca pra cá. Eu tava te esperando aqui pra conhecer a nossa casa aqui na Ford Truck. Muito bom, seja bem-vindo. Você sabe que eu tenho uma lembrança, não sei se você vai lembrar, né? Que foi quando a gente começou a conversar, que acho que foi quando teve uma enchente, né? De um caminhão, de uma Daily, que você até ajudou o cara com o baú, não foi? Foi uma enchente em São Carlos, no interior de São Paulo. Carlos. Né, um final de tarde, a gente estava todo mundo aqui, começaram a chegar as mensagens por WhatsApp, falou, teve uma enchente em São Carlos e tal. E quando eu vi o vídeo, vi o caminhão naufragado praticamente, o transportador desesperado saindo dali, era um caminhão com um baú. E aí a gente aqui, como o nosso negócio é fazer baú de alumínio, falou, pô, será que a gente consegue encontrar, né, esse moço e tal, né? A gente poderia ajudar com baú, né, novo, porque esse aí já foi, parecia um papel, o baú foi destruído na enchente. E a gente colocou nas redes sociais, né? Eu fiz um vídeo e coloquei, falei, poxa, se alguém souber quem é o proprietário do caminhão, que foi na enchente e tal, faça contato com a gente quer muito ajudar de alguma forma e tal. 1h30, tocou o telefone aqui, era da casa dele e tal, tava um sobrinho, ele tava emocionado porque ele não acreditou que ia ganhar o baú, essa coisa toda, foi bem legal. E aí a gente fez o contato e pôde ajudar dessa forma aí com o baú novo aí, para ele poder continuar, né? A gente que conhece o transportador sabe o perrengue que é, né? Comprar o caminhão, comprar o implemento e tal. Então, podendo ajudar, tamo junto. Foi mesmo. E aí, deu uma... E aí hoje a gente veio aqui para conhecer como nasce um baú, né? Legal. E te fazer um monte de pergunta que todo mundo tem dúvida, né? Primeiramente estamos nessa sala aqui que, pô, só a sala já chama atenção aqui, Pois né? é. Tá meio bagunçada, né? Não esperava que fosse olhar assim, mas tem um pouquinho de cada coisa. A gente gosta muito aqui de fazer uma réplica dos principais projetos, né? Réplica dos projetos. Isso foi fabricado pela Ford Truck. Isso foi fabricado pela Ford Truck. Tem aqui um estúdio de fotografia. Esse primeiro aqui a gente fez um estúdio, né? Deixa eu até virar aqui a maquete para ver os detalhes, né? Olha, a gente tem um estúdio. Aqui é um cliente nosso também de locação que fez um showroom aí sobre rodas. Esse terceiro aqui é uma quitanda. Então é um cliente que faz quitanda em grandes condomínios, ele colocou a quitanda sobre rodas para atender dentro dos condomínios. Esse de cima já é uma carreta, um presente que me veio aí do pessoal da Iveco, foi eleito Industrial do Ano em 2019, eles me fizeram esse carinho. Aqui tem um projeto diferente que a gente fez, é uma moto elétrica, nós fizemos um baú, colocamos um painel para energia solar em cima, então ela tinha uma autonomia de 60 a 70 km, mais o painel uns 40 100% elétrica, foi bacana. Esse último aqui, deixa eu até tirar esse aqui para não atrapalhar, é uma oficina que nós fizemos para o pessoal da Volvo, né? Então, você liga aí no 0300 e eles vão até o cliente para poder fazer a revisão, os detalhes, a lubrificação. Então tem a parte de lubrificação, compressão, é uma oficina realmente, que interessante. Pedacinho da concessionária sobre rodas. A gente costuma dizer aqui que aquilo que é fixo a gente procura transformar em móvel, né? Ah, legal. Um pouquinho de tudo aí. O que esse berrante tá? Esse é um berrante. Eu ganhei há bastante tempo de uma amiga querida. Difícil encontrar um assim, né? Ele é mais longo, tem aí quatro chifres. Eu até trouxe, preciso fazer uma correia nova nele. Mas fica um pouquinho, ainda mais agora que a gente está em época de Pantanal, então fica um pouquinho aí de... Mas toca não? Ué, eu arrisco um pouquinho. Mostra pra gente. Posso até tentar aqui, vamos ver. Vamos ver se sai alguma coisa aqui, peraí. Que massa. Muito bem, Aí, pedacinho sai, né? Que demais, cara. Legal, Osmar. Testado ao vivo. Pô, que bacana. Isso aí, muito bom. Ali você tem aquela coleção dos aqui eu tenho. A mesa tá meio bagunçada, mas se você vier aqui, vai dar uma olhada aqui. Você vê que ele está invadindo, né? Desculpa aí, Osmar, que é desse jeito mesmo. A criança cresce, mas os brinquedos continuam, né? Então tem um pouquinho aí de cada implemento, tem o famoso baú aí, né, da forma de entregar móveis, tem combustível, tem... Mas, Osmar, antes da gente falar de baú, e como é que você veio parar no mundo do caminhão? Sempre gostou? Como é que foi isso aí? Eu sempre gostei, sempre tive uma proximidade com isso, mas eu não sou desse ramo. Na verdade, em 2009, mais ou menos, um amigo comprou uma empresa de baú de alumínio, né, parte de uma empresa de baú de alumínio, e me chamou para cuidar um pouquinho da parte de gestão. Eu sempre fui mais do
do muro para dentro, né? Trabalhar com os números, a parte contábil, essa coisa sempre foi a parte de administração. Fiquei com ele praticamente 1 ano, gostei muito do negócio, né? Não tinha espaço naquele momento para ficar sócio, alguma coisa assim, mas adorei. O ramo de transportes, muito pujante, muito dinâmico, muito ligado à economia e essa possibilidade de trabalhar para todos os setores, né? Porque dentro de um baú de alumínio você transporta alimentos, transporta medicamentos, transporta roupa, transporta tudo. Tudo que você olha passou por um baú de alumínio em algum momento. Então é legal porque você consegue ver a economia trabalhando, o país, né, pujante e tal. Eu falei, pô, gostei desse negócio. E aí saí, aceitei um trabalho para ser diretor técnico. Eu sou engenheiro civil de formação. Olha. Então fui ser diretor técnico de uma construtora. Sempre trabalhei em áreas, né, técnicas de construção civil, né, trabalhei um pouquinho na indústria e tal. Mas aí 1 ano e meio depois saí, falei, puxa, agora eu queria montar um negócio, né? Achei que estava numa idade, queria, sabe, escrever um pouquinho da história, aquela coisa, né? De escolher o time, vamos lá e tal. E aí comecei a pensar em várias coisas. Eu pensei em buffet infantil, pensei em loja de roupa infantil, pensei em comida mexicana, né? Fui até lá, fiz o curso e tal. Mas aí depois voltei para essa coisa da indústria. Falei, pô, tava na época os VUCs, né, entrando aí nos pequenos centros, como é que a gente transporta isso e aquilo, um investimento menor, né, para fazer implementos menores, e resolvi entrar em fazer baú de alumínio e carroceria metálica para VUC. Então, caminhonetes, né, essas que você tem em PBT até 3,5 toneladas e tal. Certo. Montamos uma estrutura em Cumbica, nasci a Fortruck aí em março de 2012. Foi quando a gente começou. Está completando então 10 anos. Esse ano é um ano especial para a gente, uma década de operação, uma década de história. E a gente procurou ao longo do tempo sempre ir colocando alguma coisa. Então no ano seguinte a gente já pegou toda a linha sobre chassi, então além das caminhonetes, a linha 3/4, o toco, o trucado, né? Então implementos de 3 até 12 metros, aí já ficou um pouquinho maior. Depois a gente já começou a trabalhar para cargas com temperatura controlada, então isolamento do implemento com isopor, com poliuretano para poder transportar medicamentos, alimentos com temperatura controlada, parte de eletrônicos e tal. Aí depois a gente começou a fazer implementos customizados, então para manutenção de rede de energia, manutenção de rede de telefonia, sabe? Então você tem aí palco móvel, essas coisas todas. E todo ano, né, 2015, 2016 veio aquela crise, a gente falou, puxa, e agora? Ninguém compra caminhão. Vamos ver se a gente consegue trabalhar na parte de serviço. Começamos a fazer reforma, né? Reformas multimarcas, então começamos a receber os outros implementos aqui, nos especializamos realmente nessa coisa do baú de alumínio e de outros implementos também. Legal. E foi muito bom, né? Em 2017 foi quando a gente começou com essas unidades mais móveis, porque a gente viu o empreendedor querendo levar o negócio dele sobre rodas, então academia de ginástica, estúdio de fotografia, stand de vendas, lojinha, né? O Brasil viu muitos food trucks, aqui em São Paulo era uma febre danada, né? A gente fez food também, mas a gente acabou fazendo muitas outras coisas, né? Até palco móvel. A gente fez um palco pro Derico, o músico do Jô aí. É mesmo? Tá com um projeto lindo aí nas prefeituras. Academia eu nunca tinha ouvido falar, acredita? Não, tem também. Tem várias academias sobre rodas. E aqui em São Paulo que você tem os parques, né? Tem o Vila Lobos, tem o Ibirapuera e tal. Então, o pessoal leva sobre rodas, reúne a turma ali no final de tarde, e ali você já tem os equipamentos, né? Tem ali o pessoal leva um pouco de alimentação, umas frutas, umas coisas, guarda a chave e normalmente tem uma lojinha com os produtos, você já compra o tênis, compra a camiseta e tal. Ah, que legal. Tem academia também, bem legal, é bem legal. E aqui nós estamos passando na área de... Aqui está vendo um pouco do escritório, né? A gente mantém aberto assim, porque fica uma coisa transparente, todo mundo enxerga todo mundo e tem as áreas todas aqui. Então você tem finanças, RH, tem vendas, tem compras, tem custos, projetos, né? Todas as áreas estão aqui. E com as salas de reunião, né? A gente até brinca, porque como a Fortruck hoje está na sua terceira sede, então cada sala tem um nome, né? Essa aqui é a Leopoldina, foi a primeira, a gente começou em Cumbica, né? E eram 1.500 metros quadrados aí de área, então essa sala é a menorzinha, é a primeira sede que foi a menorzinha. Que bacana. Depois daquela sala onde nós estávamos é a Projecta, que foi o nosso segundo endereço, então a gente foi para uma área de 3.000 e poucos metros, chamava Avenida Projecta, então colocamos o nome de Projecta. E a última, que é a sala grande para as grandes reuniões, é aqui tem o nome de Venturoli, que é onde nós estamos hoje, né? Aqui nós temos 14.000 metros quadrados de área, com quase 7 de área coberta, e aí apelidamos as salas de reunião aí, cada uma com o endereço de uma sede, né? Maravilha! É isso. Bom, aproveitando que a gente está passando aqui por projetos, né, a coisa do baú começa sempre aqui, né, nesse setor. Então tá aqui o Juarez, tá ali o Roberto, os dois são projetistas, né? A gente tem os softwares ali, então dá até para ver ali a imagem do caminhão, né, que tudo começa com o caminhão, né? Então
o tamanho do entre-eixo, né? A distância da longarina, a capacidade de carga, né? E aí daí o projetista começa a desenhar para ver as dimensões possíveis, o comprimento, a largura, a altura, né? Se está dando balanceamento, se não está dando balanceamento, o que é possível, o que não é, sempre guiado pelas normas, né? A gente tem as normas todas aqui e tem também a orientação do fabricante. Então a gente sempre trabalha aqui com as normas, né, regulamentadas, mas a orientação do fabricante para o implementador. Então começa aqui. Legal. Primeiro é o projeto. Aquilo que é padrão, a gente já tem projeto. A gente faz muita coisa customizada também a 4 mãos com os clientes. Ele vem, a gente senta, desenha e tal, e aí depois bota para produção. Então a gente começa basicamente aqui, né? O baú de alumínio, ele tem uma parte em aço, uma parte em alumínio. Então a base, que é a estrutura de baixo, e os quadros para poder dar sustentação para as portas, são feitos em aço, né? A parte baixa do baú. E você tem a caixa de carga, que é em alumínio, porque é ela mais leve, ela permite que você trafegue mais carga, ela, enfim, compromete menos veículo, pneu, essa coisa toda e tal. Então nós recebemos as chapas de alumínio, né? Em diversas espessuras aqui, então cada gaveta dessa tem uma espessura diferente. E aqui nós temos um conjunto, né, de guilhotina e a dobradeira. Então aqui na guilhotina, o operador retira a chapa, coloca na guilhotina e ele vai cortar, né? Aço. Aço. Isso é estrutural, vai chapa estrutural. De aço. A guilhotina desceu e cortou, né? E naquela outra é a dobradeira. Ali ele vai dobrar nos diversos formatos. Então eu corto, ele corta e prepara aqui o que a gente chama de blank, né? Isso que está em cima da mesa aqui são os blanks cortados. Então você tem blank em diversas medidas aqui, né? Mais largos, mais estreitos, chapa mais grossa, chapa mais fina. E aí os blanks vêm para cá para poder dobrar. E daqui sai todo tipo de peça. Sai cantoneira, sai lâmina de para-choque, sai para-barro, sai, enfim. Longarinas aqui, se você olhar aqui nas peças que já estão prontas, você tem corrimão, né? Que é a parte lateral do baú. Aqui é uma lâmina de para-choque, né? Então você tem as lâminas aqui. Ali já é o material de base, né? As travessas para poder fazer a base, a longarina. Então, aqui a gente conforma a peça do jeito que a gente quer. Bacana. Né? Ali ainda tem a furadeira, então eventualmente precisa fazer um furo e tal, a gente faz ali. Mas é aqui começa, que é a parte de peças em aço. As peças que saem de lá em aço, elas alimentam vários setores. Esse setor aqui é o setor de base. É a plataforma, né? Do baú de alumínio, também do baú lonado, também da carroceria metálica, mas a base é feita aqui. É meio que o chassi do implemento aqui, É o chassi do implemento, exatamente, falou tudo. Então eu tenho aqui a longarina, né? Que são essas duas peças centrais, que tem o comprimento aí, quase que o comprimento do implemento. Depois você tem as travessas, né? Para poder dar a estrutura. Nós vamos soldar aqui mão francesa de reforço, né? Em cada uma delas vai uma mão francesa de apoio, né? E aí depois tem o corrimão. Então ele fecha a base aqui. É aqui que a gente vai apoiar o baú. Eu tenho uma dúvida meio, talvez uma pergunta boba. Mas, por exemplo, o caminhão ele trabalha, né? O chassi trabalha, né? E aqui eu tô vendo que você faz um trabalho de travamento de estrutura. Isso. Mas mesmo assim, quando o baú está montado no caminhão, ele precisa trabalhar um pouco ou não? Ele é rígido? Sim, não. A estrutura precisa movimentar. Né? E pega, por exemplo, São Paulo, que você tem valeta, tem lombada, vai para lá, vai para cá, com a carga e tudo. Então, o implemento rodoviário como um todo inteiro, ele também trabalha. Por isso que a gente, é claro que solda, você tem uma estrutura soldada e tudo, mas sempre com pontos de solda nos locais corretos, sempre com pontos de solda parando um pouco antes do final. Você tem locais para colocar a solda para que a estrutura não fique totalmente travada e possa trabalhar um pouquinho. Não é só cortar e soldar, tem tecnologia de como fazer, né? Tem tecnologia e tem técnica nisso daí. Tem a forma certa de travar a estrutura para que ela possa trabalhar e principalmente carregada, né? Faz um baú, por exemplo, com um caminhão de 30 toneladas, um implemento de 10, 11 metros, ele está carregando 30 toneladas ali e movimentando, né? Em subida, em descida, se não tiver esse espaço para trabalhar, fica complicado. Certo. Bom, aqui nós temos um outro setor que é o setor de quadro. Então aqui nós produzimos, tem um gabarito aqui, ó. Certo. Nós retiramos as peças todas lá e ele monta aqui nesse gabarito. Você pode ver que tem várias marcações, né? Cada marcação é um comprimento, é uma altura
é uma largura. Então ele vem com as peças, encaixa aqui, solda. Esse aqui é um quadro para a porta traseira, né? E aqui também ele faz os quadros para a porta lateral. Então esse setor é do lado do setor de porta, que fica logo ali, exatamente por isso. Ele faz o quadro, aí ele pega as portas, traz aqui, monta, testa, vê se abre e fecha direitinho. Aí ele coloca as portas de novo lá na estante e leva o quadro também para pintura, né? Então você pode ver que aqui tem um quadro que ficou pronto agora há pouco, né? Ali você tem quadros ainda não pintados, né? Naquele você final. fala quadro, é só o quadro traseiro de abertura? Só o quadro traseiro, só. Lá na frente é outra história. Lá na frente é outra história, Aqui você tem quadros prontos sem pintura, né? Tá nessa parte aqui. E aqui você já tem quadros pintados e prontos, né? Você pode ver que esses quadros que estão aqui já tem, né, os cavaletes, ou seja, ele já testou as portas, então ele já colocou, encaixou, já está centralizado direitinho e está pronto para instalar uma porta. E ele está com uma aplicação de fundo, né? Ele não está com a pintura definitiva. Isso aqui é um fundo anticorrosivo para proteger, inclusive, o aço, né? Não deixar o ambiente oxidar com a parte do aço. Mas depois, a hora que ele montar, ele vem com a pintura final. Ele tem um porquê dele ter esse avanço para cá? Tem um porquê, tem. Isso aí a gente chama de pingadeira. Como você tem água de chuva, a água desce e ela precisa sair por algum lugar. Então você vê que ele tem esse avanço para cair a água aí e ela escorre por esse buraquinho que tem ali, ó. Então é como se fosse uma calha, né, de casa. Você tem a calha, depois vai cair, né? Ali é a mesma coisa. Então a água fica nessa calha e cai pelas laterais. Todos os teus têm isso aqui? Todos têm isso, né? Aqui é um quadro lateral, né? Tem aqui um conjunto de quadro lateral para colocar a porta, a gente vai ver ali. Então aqui é o setor de quadros, basicamente quadro traseiro e quadro lateral. Pô, interessante. Esse próximo setor aqui é o setor de portas, né? Então aqui os meninos cortam os perfis de alumínio e a chapa de alumínio, né? E depois vão montar as portas. Podemos entrar aqui, vem cá. Então aqui já tem as portas acabadas, né? Você vê que a gente tem portas em alumínio natural corrugado, você tem alumínio branco, né? Cada uma com seu tamanho. Então, acabamento você tem alumínio corrugado natural, liso, alumínio liso branco. Isso. E tem mais alguma opção? As opções, na verdade, você define se você quer um acabamento em alumínio natural ou alumínio branco. E aí ele pode ser corrugado ou não. O alumínio natural ou branco é design, é estética, tem cliente que prefere adesivar com fundo branco, tem cliente que define a sua frota como padrão branco, né? E tem o cliente que é o natural. Tem a questão de custo também. Uma curiosidade, hoje como é que é o comportamento do mercado? Os caras preferem o corrugado ainda ou preferem chapa lisa? Eu acho que ainda está muito misturado. Hoje a gente ainda vende, vou falar um pouquinho assim do que acontece aqui na Ford Truck. O natural corrugado é 60-65% do que a gente vende. O liso branco é o restante. Então é o 35, 40. Que é o cara que envelopa ou pinta da cor do caminhão. Isso. O caminhão é branco, ele quer o baú branco, porque já fica tudo igualzinho. Entendi. Ou ele vai adesivar, né? Quando ele vai envelopar inteiro, normalmente ele escolhe o natural. Porque a chapa natural tem um custo inferior, né? Essa chapa branca tem uma pintura eletrostática, garantia de 10 anos, então ela tem um custo maior. Entendi. Se ele vai envelopar inteiro, não vai aparecer a chapa, é melhor ele pegar o natural. Agora, às vezes, ele vai fazer um adesivo pontual. A logo dele tem 1,5 m por 1,5 m. Então, ele prefere o fundo branco, coloca a logo ali. Vou pôr uma logo, por exemplo, do Planeta Caminhão. Você põe o fundo em branco e você coloca só a logo. Legal. Porque aí no natural, às vezes, não vai aparecer bem, né? E a questão da corrugação, ela está mais envolvida com a resistência. Quando você corruga a chapa de alumínio, você dá um pouco mais de resistência para ela. Então os implementos maiores, com 7 metros, 8,5, 10 metros, 11 metros, 11,5, o pessoal normalmente prefere o corrugado. Até conforto acústico. Você dirige um caminhão com baú liso, você vai ver que ele faz mais barulho, fica aquele barulho da chapa e tal, aquela vibração. Quando você pega o corrugado, ele é um baú mais firme. Mais uma pergunta ignorante. Vamos lá. Esse corrugado aqui, você já recebe ele assim ou você faz? Não, a gente faz. Nós recebemos aqui as bobinas de alumínio. A bobina. A chapa vem natural e vem enrolada ou branca enrolada. E aí a gente faz. Nós vamos passar num setor ali, que é onde a gente corta e corruga as chapas, né? Aqui internamente. Tudo aqui é tudo fabricado aqui dentro mesmo? Tudo fabricado aqui. Tudo. Então a gente desenrola, corta a chapa, corruga na medida certa, o perfil também, os perfis vêm em barras de 6 metros, a gente corta o perfil na medida, os meninos vão fazer o corte aqui
né, para poder ter o encaixe direitinho. Aí você tem os acessórios, tem as dobradiças, né? Tem aqui a borracha de vedação, ó, porque a ideia é não entrar água também, então a porta tem que ser vedada, né? No nosso caso aqui o forro também é alumínio, então na Fortran a gente procura, Por que no nosso caso? Tem baús que não fazem de alumínio interno? Tem. Hoje você tem uma oferta grande de chapa de aço galvanizado. Também é possível, né? Ter uma resistência boa, mas você tem um peso maior. Então você traz mais peso para o implemento, você tem um risco de oxidação maior. Então, por exemplo, você vai transportar alimentos, vai transportar medicamento, a Anvisa já pede que você prefere que você faça o baú em alumínio. Ele não oxida, né? Não tem ferrugem, então você está transportando remédio, alimento e tal. É melhor que seja em alumínio. Então assim, o baú hoje aqui, um baú Fortran, que ele é o quadro de aço. Você tem um quadro de aço para sustentar as portas, o quadro traseiro e o quadro lateral, e a caixa de carga é inteira de alumínio. Toda de alumínio. Perfil e chapa, toda de alumínio. E o teto? O teto alumínio. Também. Alumínio também. Legal. A gente fala que é o baú leve para transportar pesado. Entendi. Porque aí com o baú em alumínio mais leve, o transportador pode transportar mais carga. Se ele tiver vazio, ele tem economia, por exemplo, de pneu, de combustível, ele desgasta menos o veículo, acaba poluindo mais. Ergonomia para o transportador, ele transporta um implemento mais leve, tem uma ergonomia. Você tem uma ideia, assim, meio que de... Quanto dá isso na caneta mesmo? A gente já fez algumas experiências aqui em relação a isso. Quando você pega uma caminhonete com um implemento de 4,5 metros, ele vai dar aí perto de 200 quilos de diferença entre um baú em alumínio e um baú em aço. Você pega os baús maiores, né, 8,5 metros, 9 metros, aí ele chega a 500, 600 quilos. O impacto é menor, porque nos baús maiores você tem mais motor, mais tração, essa diferença diminui um pouco. Mas principalmente na linha de distribuição, caminhonete 3/4, essa questão do alumínio versus aço, o alumínio ganha bastante por conta do peso. E o pessoal chega a fazer essa conta? Como é que é essa relação, sabe? Faz a conta de, vale a pena gastar talvez um pouco mais pelo alumínio, porque eu sei o que vai me devolver em X anos. Assim. Eu acho que isso é uma conscientização diária. Nossa turma de vendas aqui fala muito sobre isso, né? A gente sempre procura mostrar para o cliente que assim, não custa mais, vale mais, né? E ele vai descobrir isso ao longo do tempo, né? 3 anos, 4, 5 anos, é mais leve, melhor ergonomia, mais economia, ele carrega mais carga, né? Se balança, ele vai ter menos problema com balança, né? A gente olha muito para isso, mas ainda tem uma questão muito cultural, né? A gente pega para o lado europeu do mundo, por exemplo, você já vê o pessoal utilizando mais implementos leves, o caminhão também, porque aí tem a preocupação com o impacto de peso no pavimento, que é importante, muita preocupação com ergonomia, preocupação com o meio ambiente, porque se o caminhão faz mais força para carregar mais peso, ele, né, polui mais. E aí você tem essa preocupação. A gente aqui, no lado América Latina da coisa, ainda é muito preço, né? E aí eu sempre falo, você fica muito no preço, ao longo do tempo você acaba, essa conta não fecha legal. Tem que olhar um pouquinho para essa questão do custo. Então aqui a gente eles montam as portas ali, deixam aqui disponíveis, né? E aí a gente já tem lá a base, a gente já tem os quadros, a gente já tem as portas. Agora vamos ali para o setor dos kits. A gente chama de kit. Aqui vamos passar rapidinho aqui nesse setor antes de eu te mostrar. Você me perguntou sobre a questão das bobinas de alumínio, né? Então a gente recebe aqui as bobinas de alumínio, certo? Né? Então você tem as bobinas em alumínio natural, bobina em alumínio branco. Né? Entendi, perfeito. E nós temos várias dimensões aqui. Então você tem 880, tem 1 metro, 1,20 m, 1,25 m, dependendo do projeto, ele tem uma largura diferente ali da bobina de alumínio. Legal. Enrola aqui, né? Aqui ele vai cortar na guilhotina, transformando em chapa. Certo. Transformou em chapa, aí é aquilo, né? Se é liso, a gente para o processo aqui, já vai fazer o baú liso. Se é corrugado, ele vai entrar na corrugadeira para poder sair daqui chapa corrugada. Né? Perfeito. E aí você vai ter esse acabamento, que são essas chapas que já estão aqui, ó. Né? Então, a máquina corruga e fura, né? Já deixa pré-furado aí para você poder fazer. Fica perfeita, né? Fica. Mas como é que você garante que todos os espacinhos são iguais? Isso é a ferramenta da corrugadeira. Então você tem a ferramenta azeitadinha, tem um padrão de corruga, você tem a altura certinho aqui da corrugação para poder encaixar lá no perfil, né? E aí cada projeto tem a sua característica. No nosso ele tem uma altura aqui, tem uma uniformidade de um para o outro, a chapa já sai furada, né? Que isso facilita depois, que é aqui que vão entrar os rebites, né? Cada furo desse vai um rebite aí para fazer a união das chapas. Então aqui o que a gente tem? A gente tem ali a serra,
Ali eu corto os perfis, então todos os perfis de alumínio estão estocados aqui. A gente tem diversas medidas, com formatos diferentes, né? Cada vão desse, você vê que está tudo sinalizado lá. Cada um é um perfil. Um é um corrimão inferior série pesada, corrimão inferior série leve, coluna frontal, coluna traseira, né? Você tem perfil de teto, cada um é um deles. Eles cortam aqui na serra, preparam nas medidas, né? Ficam na estante ali de acordo com a medida de cada um. E aí, esse setor aqui, nós vamos fazer o painel frontal e a lateral do baú de alumínio. A gente pega, dá uma olhadinha ali, ó. A gente vai receber os perfis de alumínio e as chapas. E aqui nós vamos fazer o painel, né? Então você vê, ó, perfil de alumínio, corrimão inferior, perfil de alumínio, na lateral, as chapas de alumínio, né? E aí aqui é onde a gente vai fazer a fixação, a união. Então a gente vai pontear aqui, colocar os principais rebites e deixar o painel, montar o painel, deixar o painel preparado. Daqui ele vai para lá, que é o setor de rebitagem. Então os meninos aqui preparam os painéis, deixam os painéis aqui, tá vendo que ele tá todo ponteado, ó, né? Com alguns rebites só, mas já tá montado no tamanho. Então você tem um teto, tem uma... Aqui nós fazemos o teto, o painel frontal, a lateral direita, a lateral esquerda. Então é aqui que a gente faz. Essa peça aqui, bonito de ver, né? Falando mais bonito de ver, né? Essa peça aqui é a lateral de um baú de alumínio de uns 5 metros e meio. De alumínio. Toda de alumínio. Tudo que tá aqui é alumínio. Alumínio. Perfil de alumínio, chapa de alumínio, rebite de alumínio. Caralho, que coisa linda. É realmente para dar leveza para o implemento. Essa é a ideia. E aí o plastiquinho sai na hora, entrega para o cliente? Isso, a gente procura deixar as chapas protegidas durante todo o processo. Né? Você vai olhar o tempo todo que ela está sempre com plástico e tal. Quando termina, você pintou, fez elétrica, fez o acabamento, tudo certinho. Lá no final, a gente tira o plástico e aí está pronto para o cliente. É isso. Aqui a gente tem o setor de rebitagem. Então, como eu falei, as peças que estão para rebitar estão aqui fora, né? Você tem um teto um pequenininho aqui, né? O teto ali, isso é um teto? lateral. Esse é. Aqui também, né? E ele também é todo de alumínio? Também todo de alumínio. Né? Alumínio liso branco, alumínio natural. Né? E aí vem para essa parte aqui, que é a parte da rebitagem. Ó, então se você olhar aqui, ó, você consegue ver as peças, né? Prontas ali. Então quando ele vem para cá, ficam os dois meninos, ou 4, dependendo do volume, um de um lado rebitando, né? Tá aqui a rebitadeira com o rebite, e o outro segurando. Então de um lado ele coloca o ferro e segura, daqui você vem e rebita. Dá para ver aqui até o detalhe, ó. Né? Aqui ele já tá rebitado, tá vendo? Né? Certo, então eles já começaram o processo, falta terminar essa parte vertical, mas é aqui que sai rebitadinho, nessa parte aqui. E depende do volume. É grande, você tem até 16 metros e meio, porque a gente tem aqui laterais de 11 metros, 11 metros e meio, 11 metros e 80. Então são laterais grandes. Quando o volume é muito grande, a gente coloca 2 peças. Igual aqui você tá vendo 3, ó, 1, 2, 3 peças lá no fundo, né? Certo. E quando aumenta demais o volume, a gente ainda usa as 2 ruas. Tem essa e a rua de lá. Né? Nesse momento a gente está usando uma rua só. Bem, João. Bom, saindo daqui, a gente vem para essa parte aqui, que são os kits armazenados. Então quando fica pronto lá, aqui você está vendo um painel frontal, né? Por isso que ele tem a placa da Ford Truck ali. Então, esse é um negócio que eu acho legal assim no nosso produto, né? Que é você poder carregar a marca. Então você vai ver sempre um Ford Truck, a parte traseira você tem lá o fechamento do chassi, tem o para-barro, né? Que tem ali a marca. E na frente a gente sempre tem a placa do Ford Truck. Esse ano a gente criou uma placa com 10 anos, né? Porque o normal nosso, o fundo é preto e a logo é amarela. Esse ano nós criamos o contrário, né? O fundo amarelo com a logo preta e 10 anos, que é para criar realmente uma edição 10 anos aí dos implementos. Que bacana! Então você tem aí painel frontal, tá vendo? Já devidamente rebitado, né? Você vai ter as laterais, ó, que estão aqui devidamente rebitadas, né? E cada carrinho desse tem aí 3 ou 4 kits prontos para serem montados. Aí aqui a gente fica esperando o caminhão, né? Então o caminhão, ele passa por um outro setor onde ele vai ter ajuste de chassi, alongamento ou encurtamento de chassi se necessário, vai ter a montagem do para-choque, ajuste de ponteira, a gente prepara todo o caminhão. Mas essa parte de alongamento de chassi, você mexe aqui também? A gente também faz, a gente faz alongamento, a gente faz encurtamento, faz ajuste de entre-eixo e de qualquer caminhão sobre chassi. Então, linha 3/4, linha toco, linha trucado, às vezes compra um caminhão que dá um implemento de 7 metros, o transportador carrega leve, então ele quer um baú de 11 metros.
né? Então a gente vai alongar o chassi, sempre sem cortar o chassi, né? Isso é importante dizer. O nosso alongamento de chassi aqui, a gente sempre desloca o eixo. Certo. Então se é de 7 para 11, eu vou ver a diferença lá, eu complemento o chassi, né, na originalidade. Então complemento o chassi, se tem capa de chassi, a gente complementa a capa de chassi, te solta o eixo e corre o eixo para trás. Que amanhã depois o transportador fala, agora eu quero voltar para o original. Se precisar de algum aumento para trás, é de lá para trás. Isso, e se ele quiser trazer para o original, eu solto o eixo, corto exatamente onde a gente fez o complemento e trago para o original. Você está falando isso porque tem algumas pessoas em particular que metem tem no meio, algumas né? empresas, é o mais fácil a fazer. Né? Você corta o chassi no meio, joga tudo para trás, bota uma emenda ali. E aí o pessoal, mas o meu alongamento é diagonal, o meu alongamento é rabo de andorinha. Já vou falar no rabo de andorinha? Não, meu é rabo de andorinha, porque é um V assim, então ele dá uma resistência e tal. Mas no fundo, você pega um caminhão hoje, sei lá, custa 400, 500 mil reais. Você cortar o chassi no meio é um crime, né? Então a coisa certa a fazer é o prolongamento do chassi. É claro que você tem algumas situações com caminhões que você tem suspensão a ar, bolsa a ar, que até o fabricante recomenda que você faça. Aí tem uma forma correta de fazer o chassi, o fabricante mantém a garantia do veículo e aí você faz. Mas a grande maioria das vezes, em condições normais, você consegue fazer o deslocamento do entre-eixo para não comprometer o chassi, a originalidade do veículo, a garantia e tudo isso, entendeu? Então é isso. Até algumas dúvidas, né, que vão surgindo. Porque essa coisa do baú, na verdade, o baú é o implemento querido, né, do Brasil, que vem... Você até estava comentando com a gente um pouco da história, né? Se você pudesse dividir da onde que veio essa história do baú, aonde que está hoje e até para onde você acha que vai. Eu acho assim, né? A gente começou a ter transporte lá atrás nas carroças, depois evoluiu para as carrocerias antigas, né? E aí muita carroceria de madeira, lonada, então o transportador colocava ali a carga, depois jogava a lona, tinha o trabalho de jogar a lona, né, para proteger de chuva, de intempéries, essa coisa toda e tal. E aí a evolução foi o baú de alumínio. Você faz a caixa porque ele protege contra intempéries, ele tem uma segurança maior, você consegue acondicionar a carga melhor, né? A questão da porta lateral, você consegue dividir a carga para soltar uma carga primeiro, depois você solta as outras pela porta lateral, você consegue descarregar pela calçada, carregar pela calçada. Hoje a abertura de porta do baú, você prende as portas na lateral, certo. Então se você está carregando um lugar de muito movimento e tal, você prende a porta, ela não fica aberta, não atrapalha a circulação das pessoas. Então o baú é um implemento que caiu no gosto e aqui no Brasil ele é grande maioria, né? Aqui na Ford Truck nós implementamos dos 100%, 60%, 62% é baú de alumínio, né? Depois você vai ter o Sider, que é o baú lonado, né? Para transporte aí, carga e descarga com uso de empilhadeira, e a carroceria metálica. Mas 60%, às vezes 65%, é o baú de alumínio que tem hoje. E o baú chegou com o modelo carga seca. Então você vai carregar caixa, fardo, saco, né? Proteger a carga e tal, é o carga seca. Mas depois ele veio evoluindo. Então hoje a gente já tem as laterais, por exemplo, fechadas com malha logística para você pendurar um perfil cabideiro e transportar confecção. Então você pega as grandes empresas de confecção, elas já pedem o interior do baú pronto para colocar os seus cabides ali. A gente tem a indústria, por exemplo, de higienização têxtil, que retira aí roupas de hotéis, de indústrias, de empresas, né, de clínicas e tal, em carrinhos metálicos. Então o pessoal até normalmente traz o carrinho para a gente ver o tamanho e tal. Então tem uma bateria de 4 ou 5 carrinhos, você tem uma trava de segurança ali. Depois ele põe mais 4 ou 5 carrinhos, tem outra trava de segurança ali. Pega os correios, né, transporte de correspondência, você já tem um outro revestimento interno todo fechado para não perder uma carta, uma correspondência, iluminação fria, porque não pode esquentar, tem toda uma proteção, tem um protocolo dos correios. Olha só. É diferente, né? Transporte de veículo, transporte de... Por exemplo, a gente tem um cliente aqui que transporta caixa eletrônico de banco, né? Então são caixas pesados que precisam ser amarrados, não podem soltar, tem todo um sistema de proteção. Então a gente faz piso especial, faz um revestimento com estrutura mais forte, com chapa mais reforçada. A gente coloca uns perfis na lateral para ele poder amarrar o caixa e o caixa não se mexer, não dá problema ali e tal. Então hoje você tem uma imensidão, né? Você tem transporte de alimento, por exemplo, transporte de medicamento, né? Então você não pode ter a parte de oxidação, né? A Anvisa pede isso. Então você faz o piso, ao invés de fazer o piso em aço, você faz o piso em alumínio, né? O revestimento lateral todo em fibra, que é para você poder transportar. Às vezes você tem hoje pallets de medicamentos aí que vale R$1,5 milhão, 2 milhões de reais, né? Então tem toda essa questão de segurança. E uma coisa que eu sempre falo aqui, né? As pessoas às vezes me perguntam, mas qual foi o implemento mais inusitado que você já...
Já fez. E eu costumo dizer que a gente já fez muitos aqui. Tem muita história boa, né? Mas o mais inusitado foi para transporte de embriões, né? Embriões? Vivos. Veio o cliente aqui uma vez e ele falou, eu faço transporte de embriões. Então eu transporto vidas. Então eu tenho uma preocupação muito grande com a estrutura do implemento. Ele não pode vazar de maneira alguma, tem que ter um controle de temperatura. Eu retiro o embrião vivo da clínica, onde o casal eventualmente fez ali uma inseminação, né, um procedimento assim, e levo para o lugar onde eles vão ficar armazenados, congelados ali por anos. Então tem o transporte, o motorista, aquele cuidado, aquele carinho e tal. Então o implemento foi um desafio aqui. A gente fez um implemento realmente muito caprichado e com todo o carinho. Assim, que tamanho que é de um caminhão? Isso. É um caminhão? Era um implemento, um caminhão, 3/4, com um baú de mais ou menos 5,5 metros de comprimento. Não consigo nem imaginar. 2,20 de largura, 2,30, tinha uns compartimentos internos, né? A gente fez um negócio customizado, tinha umas mesas de trabalho, e aí eles transportam numas caixas assim, eles trouxeram o tamanho da caixa, a gente fez os compartimentos todos divididos para caber uma quantidade de caixas ali. Eu acho que foi o mais inusitado, assim, nunca tinha ouvido falar. De tantos outros, uma responsabilidade enorme, né? Já pensou? Essa não dá para perder uma vida assim de jeito nenhum. Que bacana. E aqui, Sérgio, a gente tem a montagem, né, dos implementos. Então, quando chegam os caminhões, né, a gente monta assim de 12 a 15 simultaneamente. Perfeito. Então, você tem desde o primeiro aqui, acho que vale voltar que é um elétrico, né? É um elétrico, isso que eu ia te falar. É uma novidade, né? Esse é um Jack Motors elétrico, que tem vindo bastante, né? Para operações urbanas ele é bastante interessante, porque ele tem uma autonomia mais limitada, em torno de 200, 230 quilômetros, mas no urbano ele funciona muito bem, né? E tem sido bastante implementado aqui, a gente já fez, eu acho que uma centena de elétricos aí, mais ou menos, né? Chegou esse da Jack, agora a Volkswagen também lançou o modelo deles e eu acho que estão vindo outros aí. E quem busca, quem está indo no elétrico tá com a consciência, né, do ecológico, do alumínio, do peso, da eficiência, né? Eu falo que todo CEO hoje quer tirar foto com o seu primeiro elétrico mostrando isso e tal. Mas essa conscientização das empresas eu acho muito legal e uma conscientização muito grande até do embarcador. Normalmente o transportador vem aqui e ele fala, não, é o embarcador que definiu o seu protocolo mundial quando é uma empresa multinacional. A gente fez agora uma frota de 30 unidades com uma empresa multinacional do ramo de confecção, que é um protocolo mundial, né, de que 30% da frota tem que ser sustentável. Então, esse transportador fez 30 unidades, 12 das unidades eram urbanas, então ele escolheu um modelo elétrico assim, e as outras 18, que eram unidades que iam vencer grandes distâncias, e aí o elétrico ainda não está preparado para isso, porque ele tem uma autonomia limitada, eles fizeram a instalação de biogás. Sim. Então pegou o caminhão toco e trucado e instalou o biogás, que aí você faz a mistura e ele também tem a componente sustentável. Eita. E a gente fez aqui. Aqui a gente fez 2 em alumínio corrugado natural. Aqui nós temos um liso branco, né, ainda no chão, vamos encarroçar ele ainda, né? Depois aqui, ó, a gente consegue ver uma frota de lonados, né? Hoje a gente está conversando aqui sobre baú de alumínio, mas o baú lonado também é uma opção para quem faz a parte de carga e descarga com utilização de empilhadeira, né? Porque você abre a lona lateral inteira e aí você carrega e descarrega com uma praticidade muito grande, né? Essa é uma frota de 8 aí, tem 2, 4, 5 aqui que ficaram prontos. Nossa, curioso que ele tem o pacote fora de estrada. Tem um pacotinho fora de estrada. Né? Isso aqui o que é? Energia solar, pô, que bacana. Provavelmente vai trabalhar em lugares, né? Não pavimentados. Não pavimentados, é isso aí. Aqui a gente tem 2 baús de alumínio, um no liso branco, um no corrugado natural. Prontos. Né? Prontos. Então dá pra gente olhar aqui, por exemplo, os perfis todos em alumínio, como eu falei, né? Coluna frontal, a lateral, né? E tudo, a porta lateral. A porta lateral sempre tem normalmente a tranca embutida, né? Pra ficar mais fácil. Aí você pode puxar, pode abrir. Tá novinho. Ela fica assim, porque como ele tá novinho, tem aí tem a parte da vedação da borracha, né? Como eu falei, você tem a abertura total da porta, né? Prende aqui na lateral. Entendi.
né? Então você tem forro. Então o piso aço, o quadro de trás você tem aço. a caixa de carga em perfil de alumínio, chapa de alumínio, portas, como a gente já viu lá, todo em alumínio, vedação em borracha. Os implementos vão sempre acompanhados de uma caixa para ferramentas, né? Uma caixa termoplástica. Essa é uma caixa tamanho pequeno, que sempre vai como cortesia para o cliente, mas ele pode colocar também uma média, uma grande. O pessoal, às vezes, caminhões maiores, põe aquela caixa cozinha, né? Então, para poder cozinhar essa coisa toda. Aqui tem um estribo para facilitar a entrada no baú, né? Você tem o detalhe aí do paralama, né? Que está aqui, personalizado. A marca no para-barro. Aqui o para-choque, como eu falei, né? Começou lá no corte e dobra a lâmina, depois a gente preparou, pintou, tá aqui. Os para-choques sempre Na verdade, tudo aqui é fabricado internamente. Tudo é fabricado internamente, né? O para-choque é articulável, né? Porque às vezes você pega uma lombada, etc e tal, ou você precisa sair numa valeta, você consegue travar ele nessa altura, né? Sai, depois você solta novamente, né? E aqui você tem a porta traseira. Vamos abrir aqui. Vai lá. Ver se você tá bem de abrir as portas. Passei vergonha na outra ali, você viu? Então aqui você tem o piso em chapa de aço, xadrez, né? O cliente tem a opção de colocar madeira, compensado, né? Naval, tem a opção de colocar o piso em aço, tem a opção de colocar em alumínio, né? E aí, quando é que ele põe um ou outro, né? O madeira ele tem um custo menor, ele normalmente suporta em torno de 900 a 1000 quilos por metro quadrado, então ele tem uma resistência muito boa, mas se você for carregar com utilização de carrinho, paleteira, empilhadeira, aí é o pênalti para madeira, porque você tem muito peso concentrado na rodinha e aí ele vai rachar, né? Então você tem muito piso em aço. Agora a gente está vendo muitas locadoras crescendo muito, né, com volume de baú de alumínio, eles já colocam em aço, porque aí é manutenção zero e independentemente do que o cliente vai carregar, o caminhão está pronto, né? A parte lateral você tem aqui a estrutura interna com perfis ômega, né? Aqui o ripamento, que a ideia é para quando você encosta a caixa não bater no alumínio, né? Proteção. E aqui a gente tem o perfil em aço galvanizado aqui, o oblongo, para amarração de carga. Então a gente sempre fala para o cliente, né? O cliente tem essa coisa de amarrar aqui no ripamento, ele é bastante resistente e tal, mas o ideal é amarrar no perfil de carga. Que tem também alguns com piso de alumínio? Tem também. Então piso em aço e tem a possibilidade do piso em alumínio xadrez. Tem o liso, mas normalmente xadrez, é o xadrez. Chapa de ônibus, né? Piso de ônibus. Piso de ônibus, isso aí. Então quando você tem alimento, quando você tem medicamento, é muito comum você coloca uma compensado naval, né, de madeira, e em cima você coloca o xadrez, porque aí você não tem oxidação, você pode lavar o baú e tudo, né? Então aqui é a configuração normal. Ele tem o teto levemente arqueado para não empoçar água na parte de cima. E assim, estamos acabando aqui o nosso passeio muito interessante, muito enriquecedor. Mas eu vou te falar assim, você está sempre antenado aí, né? Você falou que vai na IAA, vai ver na Alemanha o que está acontecendo. Sim. Você estava comentando que inclusive lá é outro mundo, claro, porque tem relação custo, investimento. Mas tipo assim, o que você acha que vai, nos próximos anos aqui no Brasil, o que vai mudar nessa história do baú? Você tem alguma projeção? Eu acho que nos próximos anos muda muito a questão da utilização, né? Cada vez mais a gente está vendo até a ideia de ir lá na IAA, e acho que a Fenatran talvez traga alguma coisa também, é olhar um pouquinho mais tecnologia, utilização de materiais mais leves, de materiais mais sustentáveis, você dá menos peso para o implemento para poder privilegiar a carga, né? E desgastar menos possível o caminhão. Amarração de carga, que é um conceito que lá fora é muito sério, aqui no Brasil a gente precisa melhorar muito em relação a isso. A maioria dos acidentes, né, que você vê aí pelas estradas normalmente estão relacionados amarração de carga, né? Não amarrou direito, não ajustou, não desenvolveu um tempo ali. Hoje eu acho que melhorou muito as resoluções que foram criadas aí de amarração de carga, né? Para a carroceria, para o sider, a parte interna. Isso é bom, lá fora eles levam isso muito a sério, né? E a gente tem olhado muito, escutado muito o cliente, né? Então, como ele quer fazer. Aqui a gente tem muito essa questão do customizado. Então, mesmo nos detalhes, puxa, eu gosto de amarrar a carga nessa altura, eu gosto de amarrar nessa, me coloca 2, me coloca 3, no teto eu gosto da iluminação desse jeito ou daquele jeito, puxa, eu transporto o carro, então eu quero uma pista de aço aqui, outra pista de aço ali. Essa parte interna, né, voltada para a utilização do cliente, é que eu acho que vai mudar bastante. E na parte de caixa externa, eu acho que a utilização de materiais. A última IAA que a gente foi, né, a gente esteve presente lá em 2018,
Eu já vi muito baú que não era alumínio, né? Já era fibra, já era material plástico. É né? mesmo? A gente já está vendo algumas ações aqui no Brasil em relação a isso, com teste com fibra, teste com plástico, teste com material reciclável, né? Que é interessante. Então a gente está trabalhando um pouco nesse aspecto. Mas você não vai contar nada mais sobre isso por enquanto? Eu acho que isso, né? né? Acho que por enquanto não, né? Quando voltar daí tem até um projeto interessante que a gente está tocando aí. Não posso, Conta pra gente. Não posso dar muitos quando detalhes. Lançar, conta com a gente que a gente veio para Pode deixar, não, mas na hora que sair vou chamar vocês, que é bem legal, que é montando o baú com utilização de material 100% reciclado, que eu acho que vai ser bem bacana, né? Vai sair um baú resistente, um baú com uma funcionalidade muito boa e utilizando um material, eu acho que está nisso, que é o que eu acho que a gente vai ver muito nas feiras esse ano, né? Muita conectividade, muita tecnologia, com esse conceito do ESG, que é uma coisa que a gente procura aplicar bastante aqui também. Então, olhando para o meio ambiente, materiais renováveis e tal, a gente está nessa linha também. A Ford Trucks sempre se diferenciou por essa questão do implemento leve, do implemento sustentável, sabe? Privilegiando a carga, olhando o meio ambiente, olhando a necessidade, olhando a questão de transferência de peso para o pavimento. Então a gente sempre teve esse lema de o implemento leve para transportar pesado e a gente vai continuar nessa linha. Osmar, tá bom? Muito obrigado pelo prazerzão, obrigado. Nós, aí, pra adorei a conversa, valeu pela equipe mesmo, toda, foi muito gostoso, muito leve, muito agradável. Venha outras vezes. Obrigado.